Boa noite, pessoal. Estou aqui no observatório fazendo aqui mais um vídeo breve. Eu vou fazer um teste aqui numa tecnologia recém-adquirida, que é o uso da IA para monitorar a qualidade do céu durante o tempo em que eu for fazendo as capturas dos objetos do céu profundo aqui. A ideia é o seguinte, é deixar que o observatório trabalhar remotamente sozinho, deixando configurado a IA para que ela identifique possíveis nuvens ou até mesmo tempo fechado para chuva, e ela vai ter autonomia, autoridade de poder controlar a instrumentação do telescópio. Por exemplo, parar a guiagem, mandar o telescópio para home, fechar o dome ou teto retrátil do observatório, ou aguardar simplesmente que o tempo melhore, e aí ela vai reiniciar as capturas. Então eu vou explicar para vocês como é que isso funciona a partir de agora. Então vamos lá. A imagem da webcam está meio escura, mas o áudio deve estar bom. Vou explicar para vocês o uso da IA para fazer monitoramento da qualidade do céu, se tem nuvens ou não, se é seguro ou não continuar as capturas durante a noite do observatório. A ideia é que ela gerencie isso na medida que o telescópio estiver trabalhando sozinho com a instrumentação. Quando ela identificar certa quantidade de porcentagem de nuvens no céu, ela vai parar ou ela vai simplesmente fechar o teto, o dome do observatório e parar com as capturas do objeto. Vou explicar brevemente como é que funciona, tá bom? Vocês estão vendo aqui a tela do Nina. Essa aqui é uma tela de um frame que eu fiz para poder calibrar o foco automático, e o céu atualmente ele está assim, aqui visto pela minha câmera All Sky, aqui do observatório. E como é que funciona essa tecnologia? Como é que implanta ela no sistema? Primeiramente, é preciso instalar aqui no Nina alguns plugins, que é esse plugin da IA, juntamente com o Sequencer. Esse plugin da IA, ele que vai fazer a leitura da imagem. E aonde que essa imagem será reproduzida? Ou melhor, adquirida? No caso aqui, eu apontei para ele a imagem da minha câmera All Sky. Então, você aponta a URL aqui de onde a câmera está. No caso aqui, ela está no site do observatório. E a câmera gera uma imagem lá e ele faz a leitura. Coloca os dados de usuário e senha aqui. E aqui eu vou precisar de uma chave API. Aí pode ser tanto do Google Gemini ou do próprio servidor apontado pela IA. No caso aqui, eu escolhi o Gint. Esse token você adquire lá no site, e esse token ele te fornece a autorização para que você use a IA do site. No caso aqui, eu estou autorizado a usar essa versão da IA do Gint, mas eu poderia, por exemplo, mudar aqui para, no caso, o Google Gemini. Eu já tenho cadastrado a API também, e eu poderia usar os modelos do Google Gemini, mas eu prefiro aqui continuar usando a do Gint, os modelos, né? Bem, feito isso, você vai cadastrar aqui, e aqui você vai configurar a quanto tempo que você quer que ele cheque a imagem. Eu coloquei 2 minutos, a porcentagem de nuvens que estiver na imagem para que ele identifique que o céu não está bom, eu pus 35, e a porcentagem mínima de nuvens que ele vai identificar na imagem para dizer que o céu tá bom, e aqui está ruim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar a imagem lá da All Sky. Se tiver mais de 35% de nuvens sobre aquela imagem, ele vai dizer que o céu está ruim. E ele vai dar um resultado aqui no monitor, no Save Monitor. Por exemplo, agora ele já disse que não é seguro, tá vendo? Porque ele deve ter identificado mais de 35% de nuvens lá. Quando for seguro, aqui vai mudar esse ícone para um círculo com um V de confirmação OK. E aí você vai conseguir fazer as capturas. Então esse vai ser o gatilho.
quando o plugin da IA identificar a imagem e verificar que ela é boa, então aqui no status do monitor vai dar, se o céu é seguro, vai dar aqui, ó, ok. Então você vai poder trabalhar. Quando der ruim, como no caso está dando aqui, aí você vai configurar alguns gatilhos na captura. Para que isso funcione, tem que ser com o sequenciador avançado do Nina, tá? O sequenciador simples não funciona, que é o layout que você usa para fazer a configuração dos objetos durante a noite que você quer capturar. E aqui no sequenciador avançado do Nina, por exemplo, eu configurei aqui um gatilho, que seria o que ele vai fazer se ele dizer que o céu não é seguro. Como está aqui, ó, um save, não é seguro. Então o que ele vai fazer? Se eu iniciar aqui agora, ele vai fazer com que o telescópio pare de guiar, vai aguardar 600 segundos, vai mandar, se não durante esses 600 segundos, se não melhorar o céu, ele vai mandar esse telescópio de volta para a posição inicial e vai fazer todos esses procedimentos aqui, desconectar todos os equipamentos e trocar o meu filtro. É isso que ele vai fazer. Em contrapartida, o outro gatilho é aguardar até ser seguro. Então, se o céu for seguro, aí ele vai iniciar as capturas dos objetos que eu marquei aqui, no caso a RCW36, a Gabriela Mistral, ali próximo da Itacadinai, vai fazer a RCW33. Depois que ele finalizar essas três, aí lá no finalzinho da imagem, na finalzinho das capturas, ele vai parar a guiagem, vai mandar o telescópio para a posição inicial, vai mandar aquecer a câmera refrigerada, que ela trabalha lá, no meu caso em 0 grau, e vai em 15 minutos aquecer ela. Depois ele vai trocar o filtro e vai desligar todo o equipamento. Isso aqui seria o final, se tudo dá ok, depois que ele terminar todos esses 3 procedimentos, né? Vamos dar uma olhada agora aqui na tela principal. Vamos pegar aqui a tela ao vivo do monitor, para a gente ver como é que está a condição do céu. Pode ver que ele tem aqui a porcentagem de nuvem, tá vendo? Está dando como um save. Nós vamos fazer o que? Nós vamos esperar ele fazer a leitura, vai atualizar aqui, né? Vai atualizar para que a posição ela seja aceitável. A calibração desse plugin você pode fazer por aqui, né? Porque se você, por exemplo, abaixar ou subir aqui, ele vai identificar que o céu está bom. Se eu colocar, por exemplo, aqui 10% ou 5%, por exemplo, e aqui eu colocar 40 ou 45, quando tiver 45% da imagem coberta com nuvens, ele vai dizer que o céu é inseguro. Quando tiver apenas 5, ou no caso aqui, podemos colocar 25, um exemplo, mesmo com 25 ele vai dizer que é seguro, né? Vai continuar a trabalhar normalmente. Essa é a ideia do plugin, né? E aqui você pode parar esse plugin ou iniciar ele, né? Então aqui ele está te dando um parecer do que está sendo feito, as imagens que ele está analisando em tempo real da câmera ao Sky. Mudou a condição agora para seguro, tá vendo? A gente mexeu lá nas configurações e aqui no monitor de segurança mudou a condição agora para seguro. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar em iniciar a captura e aqui ele está fazendo o que? Ele está executando os comandos que eu pedi aqui. Vamos ver o que ele está fazendo. Ó, aguardou até ser seguro, confirmou que isso aqui foi aquele plugin que leu a imagem da câmera ao Sky, viu que tinha poucas nuvens, está movendo o telescópio para o objeto, vai fazer a focagem automática. Eu vou até pedir para ele não fazer isso, porque já foi feito, eu vou desativar. Então ele vai pular a focagem automática, vai trocar o filtro para o Alex Screen e vai iniciar a guiagem. Feito isso, ele vai entrar aqui e vai começar a aquisição das imagens do objeto. São 30
30 frames. Ele vai fazer isso durante 120 segundos cada uma. Terminando aqui, ele vai parar a guiagem e vai fazer o go to para a Gabriela Mistral. E isso vai acontecer direto até que ele identifique que o céu não for seguro, conforme aqui. Se não for seguro, ele vai parar tudo isso, vai vir para cá e vai executar esse bloco de comandos que eu pedi para ele fazer, até que eu interceda ou até que o céu melhore. E durante todo o tempo, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar monitorando o céu. Através aqui, ó, através do plugin, que é esse aqui, tá? Então, responsável é esse plugin que está fazendo a leitura da imagem da câmera ao Sky, que é essa imagem que ele está analisando. Aí ele viu que há estrelas, há uma boa visibilidade, né? E ele vai permitir que continue a captura. E ele vai estar fazendo a leitura do status do monitor, tá vendo? Do monitor de segurança. Então tem que deixar o monitor de segurança habilitado. Quando instalar aquele plugin, aqui você vai reiniciar o Nina, né? Vai reiniciar. E aqui na tela principal vai aparecer o ícone dele, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o ícone dele, tem que deixar ativo juntamente com o ícone do monitor de segurança. Então ele vai analisar a imagem, o monitor de segurança vai dar como seguro, e aí ele vai continuar fazendo as capturas. Aqui ele já está fazendo o GoTo, já está centrando, olha aqui acontecendo, ó. Então ele começou aqui, ó, o início de tudo, aguardou até ser seguro, identificou que sim, tirou o telescópio da posição de parque, aí mandou para a RCW, agora ele está centrando o objeto. Depois que ele centrar o objeto, ele vai trocar o filtro, vai iniciar a guiagem, vai começar a aparecer aqui a guiagem do PHD2 que eu uso, e em seguida ele vai passar para as instruções de aquisição do objeto. E a gente já vai ver a primeira imagem aparecendo aqui, o primeiro frame do objeto. Vamos aguardar um pouquinho para ver. Vamos ver aqui dentro da sequência o que ele está fazendo. Ainda está fazendo a centralização do objeto na tela. É isso que o Plate Solver faz, né? Ele pega o objeto e às vezes o objeto está aqui, ele vai centrar e colocar ele bem no meio da tela. E aqui ele vai minimizando esse erro, tá vendo? O erro de RA, que é o de acessão reta, já está praticamente zerado. Aí o erro de declinação, praticamente zerado. Provavelmente ele já vai diminuir essa tela ou fechar por completo, aguardar a montagem estabilizar e iniciar a guiagem e aquisição do objeto. Vamos ver aqui, enquanto isso, na tela. E vai trabalhar dessa forma. Uma vez que o objeto estiver em execução, estiver capturando, periodicamente o que pode ser feito? Se você estiver acompanhando, você vai poder vir aqui na tela do plugin, analisar a condição. Você vai poder analisar a imagem, como ela vai estar aparecendo em tempo real aqui, os resultados de cada frame. E aqui o plugin ele vai continuar apresentando o resultado de céu seguro, tá vendo? Vamos voltar aqui novamente. Vamos aguardar um pouco ele finalizar a centralização para que a gente possa acompanhar o objeto. Então, só recapitulando, para vocês entenderem como é que funciona, esse plugin ele lê o céu, ele lê a imagem, vê as estrelas, a porcentagem de nuvem nas estrelas. Quando não há essa porcentagem de nuvem, ele vai dizer que o céu é seguro, e aí ele vai de forma automática executar todas essas instruções que nós colocamos aqui. E como é que é montado isso, né? É feito aqui através do monitor, através do gerenciador
de sequência avançada. Eu crio o objeto no gerenciador aqui, né? Eu crio o objeto aqui, aí aqui eu vou jogando o que eu quero que ele faça. Isso aqui são cada funções. Por exemplo, aqui, ó, eu quero que aqueça, eu quero que inicie a exposição. É só eu pegar, segurar e arrastar para dentro, para onde eu quero que aconteça a ação e configurar. E assim eu vou montando o objeto, entenderam? Olha lá, começou a iniciar a guiagem, tá vendo? Então ele está iniciando a guiagem, isso é importante para que as escritas não saiam arrastadas durante o tempo de aquisição do objeto. E ao mesmo tempo ele já começa a fazer a exposição. Olha só, eu pedi que ele fizesse de 120 segundos, que dá exatamente 2 minutos. Então aqui ele já está capturando o objeto. O RCW36. O RCW36 é esse objeto aqui. Vamos usar o Stellar que eu vou mostrar para vocês. Pronto, vamos avançar um pouco aqui. Mais. Pronto, tá vendo? É essa nebulosidade em H-alfa que está próximo da supernova aqui, né? Está próximo da supernova. É uma RCW. Então vou pedir para fazer essa. Então ele vai dar essa imagem exata daqui a 2 minutos. Vamos dar uma acompanhada. Está em 50%. E enquanto isso, a IA, através desse plugin aqui, ela está analisando a imagem da minha câmera Sky, que é essa, tá vendo? Ainda tem uma rastinha de nuvem aqui, tá vendo? Aqui tem um pouco, mas como eu configurei para que ele colocasse uma porcentagem de 45% de nuvem naquela imagem, não chegou a isso ainda, né? E enquanto tiver 25%, o mínimo, né, ele vai considerar como um céu bom. E é isso que ele está fazendo. Tá? Olha lá, o céu bom. E ele está analisando. Enquanto ele estiver analisando essa imagem, e ela estiver sendo uma imagem com a qualidade boa de céu, vai continuar fazendo a captura do objeto. Ó, acabou de sair o primeiro frame da RCW36. Apareceu, tá vendo? Deixa eu virar aqui. Pronto, para facilitar. E aí vai se somando 30 frames desse, depois eu vou fazer o tratamento dessa imagem, que é o empilhamento e o processamento. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria explicar para vocês, funciona muito bem. É mais do que apenas uma estação meteorológica. Eu tenho a estação meteorológica física no observatório, tenho ela aqui através de uma API, mas o que eu quis ressaltar aqui é que esse plugin, ele trabalhando em sincronia com a sua câmera Sky, ou então a sua câmera também pode usar o protocolo aí RTSP, que é o protocolo de vídeo, que ele pega uma câmera aí no Nina e gera um vídeo, ele analisa através desse protocolo também. Mas eu estou usando uma imagem gerada pela minha Sky lá do site, que ela manda, né? E é através disso que a gente consegue uma segurança enquanto estiver fazendo a captura. Por exemplo, se eu quisesse agora simplesmente desligar aqui a nossa explicação, eu poderia fechar aqui o equipamento, desligar os monitores e deixar ele trabalhar durante a noite inteira. Contanto que o céu esteja bom, ele vai continuar trabalhando. Fechou, como eu havia dito antes, aqui na captura, quando fechar o céu e isso ficar mais do que 10 minutos fechado, e for uma porcentagem de nuvem grande, acima de 50%, um bloco de nuvem grande, ele vai fazer a leitura e vai fazer isso aqui, vai desligar todo o equipamento em segurança para que ele não venha se escragar com possíveis
chuvas, garoa, ou então ficar aí registrando céu nublado. Ok? Então, queria explicar isso para vocês e até a próxima.